Hoje é quase uma celebração na mídia russa. Eles asseguram que a Índia não rejeitou a compra de petróleo russo, colocou Donald Trump em seu lugar, entre outras coisas. E ao que parece, a Índia, bem, como se realmente tivesse decidido testar a firmeza das ameaças de Donald Trump de impor uma tarifa de 100% sobre os produtos indianos, caso a Índia continue comprando petróleo russo. Ou será que agora está no ar uma decisão que permitirá a Donald Trump nem sequer impor essas tarifas? Porém, essa decisão ainda não foi divulgada ao público. O fato é que os funcionários indianos, que até uma semana atrás afirmavam estar prontos para abrir mão do petróleo russo e até faziam compras experimentais de petróleo do Oriente Médio e dos Estados Unidos, hoje de repente declaram que não mudaram sua política em relação à importação de petróleo russo. Já o Ministério das Relações Exteriores da Índia fez questão de ressaltar que as refinarias indianas mantêm sua independência nas decisões energéticas. A Índia está agindo de forma contraditória em relação às declarações de Trump. Resta saber se Trump está preparando alguma nova decisão que contradirá o que ele mesmo disse anteriormente. E aqui já adianto que os russos já ficaram animados com essa notícia e estão 100% certos de que a Índia simplesmente deu um balão no Donald Trump e nunca vai abrir mão do petróleo russo. Não é tão simples assim, e os russos ainda vão ficar tristes por causa disso. Mas vamos por partes. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 3 de agosto no calendário. Antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição do vídeo. Então, autoridades do governo indiano declararam hoje que a Índia continuará comprando petróleo da Rússia, apesar das ameaças de sanções do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. A agência Reuters foi a primeira a noticiar isso, e aqui precisamos analisar a situação. Além da nova tarifa de 25% sobre as exportações indianas para os Estados Unidos da América, no mês passado, Trump afirmou em uma publicação no site Trust Social que a Índia enfrentará penalidades adicionais por comprar armas e petróleo russos. Na sexta-feira, Trump disse aos jornalistas que, segundo ele, a Índia nunca mais comprará petróleo da Rússia. Segundo ele, a decisão estaria tomada e, no final, a Índia não comprará petróleo russo. E, lembro, já houve realmente sinais sobre isso? Será que a Índia está se preparando para deixar de comprar petróleo russo? Vou relembrar rapidamente. Em 31 de julho, ficou sabido que as 4 maiores refinarias estatais da Índia anunciaram que estão recusando o petróleo russo. Além disso, segundo fontes, essas refinarias já nem consideram mais a Rússia quando elaboram seus planos futuros de compra de petróleo bruto. Segundo fontes, as 4 refinarias de petróleo da Índia compram regularmente petróleo russo com entregas. Principalmente são tipos do Oriente Médio, como o petróleo Murban de Abu Dhabi e o petróleo da África Ocidental. Mas isso ainda não é tudo. Na Índia, também existem 2 das maiores empresas privadas de refino de petróleo, Reliance Industries e Nayara Energy. Elas são as maiores compradoras de petróleo russo na Índia, mas as refinarias estatais controlam mais de 60% da capacidade total de refino de petróleo da Índia, que é de 5,2 milhões de barris por dia. No entanto, 2 empresas privadas também estão gradualmente abandonando o petróleo russo, porque sempre exportaram seus derivados de petróleo para a Europa. Mas a Europa adotou novas sanções que proíbem a compra de derivados de petróleo se eles forem produzidos a partir do petróleo russo. Naquela época, muitos especialistas afirmaram que a Índia planejava substituir completamente o petróleo russo por petróleo dos países do Golfo Pérsico e da África, incluindo também dos Estados Unidos. Os países do Golfo Pérsico já indicam estar prontos para aumentar a produção visando abastecer a Europa. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo decidiu aumentar a cota de produção de petróleo em setembro, o que significa mais oferta no mercado. Mas nesse contexto, muitos já esqueceram que, ainda em fevereiro, as autoridades da Índia declararam que concordam em aumentar a importação de petróleo e gás dos Estados Unidos para reduzir o desequilíbrio comercial entre os 2 países. Em fevereiro, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Vikram Mesri, declarou, cito, "Acredito que compramos cerca de 15 bilhões de dólares em fontes de energia dos Estados Unidos. Existe uma grande probabilidade de que esse número aumente para pelo menos 25 bilhões de dólares
É bem possível que o aumento das compras de fontes de energia afete o déficit entre a Índia e os Estados Unidos. Naquela época, as empresas estatais da Índia declararam que comprariam mais petróleo americano a partir do gás natural liquefeito. Mas o mais importante é que ainda em fevereiro, em uma declaração conjunta dos líderes Narendra Modi e Donald Trump, ambos prometeram aumentar ainda mais o comércio de recursos energéticos. Uma citação dessa declaração: consolidar os Estados Unidos da América como principal fornecedor de petróleo bruto, derivados de petróleo e gás natural liquefeito para a Índia. Em suma, os Estados Unidos da América também substituirão a Rússia no fornecimento de petróleo para a Índia. Aqui é importante lembrar que isso não é algo novo para a Índia. Em 2021, a Índia foi o principal comprador de petróleo americano, importando cerca de 406 mil barris por dia, e isso representava 14,5% do volume total de exportação dos Estados Unidos da América. Mais Redactor. Depois, a Rússia iniciou uma guerra em grande escala contra a Ucrânia, a Europa recusou o petróleo russo e o Kremlin começou a vendê-lo com grandes descontos. A Índia caiu nessa e começou a comprar volumes simplesmente obscenos, enormes, de petróleo russo. Já em 2024, os Estados Unidos representavam menos de 5% de todas as importações indianas, enquanto a participação do petróleo russo saltou para 38%. Antes da guerra, esse índice era de apenas 2%. Agora Trump tenta restaurar esse equilíbrio pré-guerra e, ao mesmo tempo, privar a Rússia das receitas do petróleo. E a declaração de Trump de que a Índia não vai mais comprar petróleo russo se encaixa totalmente nessa lógica. É melhor para a Índia comprar mais petróleo americano e Trump está tentando impor essa ideia. Fontes da agência Reuters no governo indiano declararam hoje que não haverá, atenção, nenhuma mudança imediata na política de compra de petróleo russo. Enfatizo, imediatas, entendamos isso agora. Dizem que a Índia tem contratos de petróleo de longo prazo com a Rússia e não é tão simples parar as compras de uma hora para outra, justificando assim as compras de petróleo da Índia da Rússia. Uma fonte no governo indiano afirmou que a importação de tipos russos de petróleo pela Índia ajudou a evitar um aumento global nos preços do petróleo, que permanecem baixos apesar das restrições do Ocidente ao setor petrolífero russo. Dizem que a Índia salvou o mundo inteiro porque havia muito petróleo russo, o Ocidente não quis comprar, mas a Índia salvou todo mundo, começou a comprar tudo sozinha. Não houve aumento no mercado mundial. Segundo a fonte, ao contrário do petróleo iraniano e venezuelano, o petróleo russo não está sujeito a sanções diretas e a Índia o compra por um preço abaixo do teto atual estabelecido pela União Europeia. Parece que está tudo legal, tudo limpo. Além disso, o jornal New York Times, no sábado, na véspera, também citou 2 altos funcionários indianos não identificados que afirmaram que não houve mudanças imediatas na política do governo da Índia. Além disso, na sexta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Randhir Jaiswal, declarou que a Índia e a Rússia têm, abre aspas, parcerias estáveis e comprovadas pelo tempo. Quanto às nossas necessidades de fontes de energia, analisamos o que está disponível nos mercados, o que é oferecido e qual é o limite predominante. A situação global ou as circunstâncias. E aqui é importante lembrar que Trump ameaçou impor tarifas de 100% sobre a importação para os Estados Unidos da América de produtos de países que compram petróleo russo, caso Moscou não alcance um importante acordo de paz com a Ucrânia. Atualmente, a Rússia é o principal fornecedor de petróleo para a Índia, o terceiro maior importador e consumidor de petróleo do mundo, respondendo por cerca de 35% a 38% do volume total de fornecimento. Mais uma vez, lembro que em 2021 o principal vendedor era os Estados Unidos, agora é a Rússia. E agora, vou citar a Reuters. Mas, embora as ameaças de Trump talvez não parem o governo indiano, fontes disseram à agência Reuters esta semana que as refinarias estatais indianas pararam de comprar petróleo russo. Depois que os descontos de julho caíram para o nível mais baixo desde 2022, quando as sanções contra Moscou foram impostas pela primeira vez devido à queda das exportações russas e à demanda sustentada. 4 fontes informaram à agência que na terceira semana passada eles não compraram petróleo russo de forma alguma. Além disso, não se esqueça que também existe a refinaria privada Nayara Energy,
cujo controle acionário pertence a empresas russas, incluindo a petrolífera Rosneft. Essa refinaria foi recentemente sancionada pela União Europeia e o diretor-geral da Nayara Energy renunciou logo após a imposição das sanções. E 3 navios já carregados com derivados de petróleo da Nayara Energy ainda não descarregaram em lugar nenhum porque já foram impostas novas sanções da União Europeia. Explicarei quais são acima. O que, claro, coloca em risco o funcionamento da própria fábrica, enquanto ela trabalha com petróleo russo. Portanto, é necessário encontrar novos mercados para os derivados de petróleo ou substituir o petróleo bruto. Portanto, a conclusão é que a Índia provavelmente pedirá a Donald Trump para fornecer conclusões e para o período de transição. Afinal, será difícil substituir rapidamente todo o petróleo russo por petróleo americano, do Oriente Médio ou africano. E a declaração dos funcionários da Índia de que continuarão comprando petróleo russo deve ser interpretada de forma diferente do que fazem os russos. Afinal, na declaração dos funcionários indianos há uma citação clara: não haverá mudanças imediatas. A Índia tem contratos de petróleo de longo prazo com a Rússia e não é tão simples interromper as compras de uma hora para outra. Ponto final. Mas ninguém está dizendo que a Índia nunca vai abrir mão do petróleo russo. Todos foram contra o Trump. Aqui a questão é de tempo. Provavelmente a história vai se desenrolar assim. Contratos existentes precisam ser concluídos. Novos contratos não serão assinados e outro tipo de petróleo será comprado. Claro, por algum tempo, veremos que os fornecimentos de petróleo da Rússia continuam. E no final, vou acrescentar uma notícia importante que, claro, os russos vão esconder o máximo possível. Segundo a agência Bloomberg, a maior refinaria de petróleo da Índia, a Indian Oil Corporation, comprou milhões de barris de petróleo dos Estados Unidos da América e dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com a agência, na última semana, a empresa adquiriu pelo menos 5 milhões de barris de petróleo americano, além de receber 2 milhões de barris de matéria-prima dos Emirados. E tudo isso são apenas lotes de teste para adaptar o funcionamento da refinaria a esses tipos de petróleo bruto. Portanto, deixarei reticências aqui. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. É isso. Se cuidem e até mais.